Olá, seja bem-vindo. Desde já lhe desejo bons estudos e bom ânimo. Aqui quem fala é Pedro da Glória Valis. Estou aqui para apresentar mais um tema acerca da física, onde veremos vetores de cinemática, apenas resolução de exercícios. Vamos cá. O primeiro exercício, temos aqui dois vetores cujos valores são 6 e 9. 6 e 9 formam um ângulo de 60 graus. Determine a linha A, o módulo da soma dos dois vetores, a linha B, o módulo entre o ângulo entre essa soma e o menor vetor, ok? Então, para começarmos, nós vamos responder a linha A, onde é pedido o módulo da soma dos dois vetores. Para tal, vamos imaginar que temos aqui dois vetores. Um dos vetores, no caso, é um vetor U, cujo seu módulo é 6. E um outro vetor V, cujo módulo seria, no caso, 9. Aqui faltou o símbolo de módulo 9. Por que é que nós estamos a imaginar dois vetores de módulo 6 e 9? Segundo o que o enunciado diz que dois vetores cujos valores são. Então, devem ser dois vetores, quaisquer, pode ser aqui o U e o V, e os seus valores, respectivamente, devem ser o 6 e o 9, ok? A linha A pede o módulo da soma entre esses vetores. Para acharmos o módulo da soma do U e o V, pela regra do paralelogramo, nós vamos fazer uma reta paralela a esta, que no caso seria esta aqui, e uma reta paralela a esta aqui, no caso seria esta aqui. E desta extremidade até a este ponto, nós íamos colocar aí o vetor, que no caso ia ser o vetor soma de U mais V, ok? Lembrar que o problema não nos pede o vetor U mais V, mas sim pede-nos o módulo da soma do vetor U mais V, ok? Tem um vídeo aqui onde eu falo acerca de vetores. Sugiro que antes, ou se tiver algumas dúvidas acerca de vetores, possa acessá-lo. Ok, para a resolução do módulo da soma de dois vetores, nós já temos aí no vídeo da teoria de vetores que a soma entre dois vetores, o seu módulo, conforme a questão diz, o módulo da soma entre dois vetores sempre vai ser igual à raiz quadrada do módulo do primeiro mais ao quadrado mais o módulo do segundo ao quadrado mais duas vezes o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o cosseno do ângulo formado entre os dois vetores. No caso, o nosso vetor U e o nosso vetor V formam entre si um ângulo de 60 graus. Ou seja, este ângulo entre U e V corresponde a 60 graus. Ok. Colocando aí 60 graus, significa que com esses dados e esta fórmula, que também é obtida através da teoria dos vetores, nós podemos aqui fazer as substituições. O módulo de U é igual a 6, conforme aqui a extração de dados mostra. O módulo de V é igual a 9. Aqui também é só colocar no lugar de U 6. No lugar do módulo de V também vamos colocar aqui o 9. O ângulo entre os dois vetores corresponde a 60 graus. 6 ao quadrado ia dar 36. 9 ao quadrado daria 81. Aqui teríamos 6 vezes 9, onde daria 54, vezes 2, vezes o resultado do cosseno de 60, que é igual a 0,5. Então, o resultado daqui, somado com o 81 daqui e o 36, resultado de 6 ao quadrado, ia nos dar aqui raiz quadrada de 171. Então, este valor corresponde à resolução da linha A. É igual ao módulo da soma dos dois vetores, U mais V, ok? Assim terminávamos a primeira questão. A segunda questão pede o ângulo entre essa soma e o menor, no caso, o menor vetor. Tudo bem. Nós queremos o ângulo formado pela soma dos dois vetores e o ângulo e o menor vetor. Para tal, vamos tentar extrair um triângulo aqui. Nós temos aqui esta soma, temos esta parte, ok?
e temos esta parte aqui. Isto forma um triângulo nessas condições, onde teríamos aqui vetor V e aqui teríamos o vetor U, porque este lado é paralelo a este, significa que esta dimensão é igual a esta. Então aqui seria o vetor V. Para além disso, nós lembramos aqui que nós dissemos que U era 6 e o V era 9. Então o menor para nós seria o 6. Ou seja, a questão pede o ângulo formado entre a soma e o menor vetor. A soma é esta, o menor vetor seria este aqui. Então, o que implica dizer que o que nós pretendemos é achar este ângulo formado entre a soma e o menor vetor. Para tal, nós precisaríamos ter informação de um outro ângulo acerca da relação desse aqui. Então, este ângulo viria da relação entre U e V, porque nós sabemos que o U e o V formam entre si um ângulo de 60 graus, ok? Então, se U e V formam entre si um ângulo de 60 graus, nós verificamos aqui que U e V estão aqui. Este ângulo que aparece aqui é superior a 60 graus, o que implica dizer que projetando a continuação deste vetor V, nós teríamos aqui um ângulo também que é formado entre U e V, só que do lado externo do nosso triângulo. Então, este ângulo faz sentido dizer que corresponde a 60 graus, pois é menor que 90 graus. Então, quanto seria o valor deste ângulo interno aqui? Para acharmos este ângulo interno, é só observarmos que daqui até aqui eu faço um ângulo de 180 graus. Então, nos 180 graus, tirando esses 60, eu ficaria aqui com 120 graus. Ou seja, U e V entre si formam um ângulo de 60 graus, mas esse 60 graus é o ângulo agudo. Eles não só formam este ângulo, formam também o ângulo de 120 graus, se nós falarmos do ângulo obtuso, ok? Então, para tal, vamos aplicar o teorema dos senos. Aplicando o teorema dos senos, nós aplicaríamos desta forma. O seno do ângulo que nós queremos, ou o seno do ângulo que nós pretendemos, que é θ, que no caso é esse θ, dividido pelo lado oposto ao ângulo que nós estamos a usar aí no seno. Então, o nosso θ está aqui, o lado oposto a θ seria este aqui. Então, seria o lado onde temos o vetor V. Então, dividido pelo módulo de V. Deverá ser igual ao seno do ângulo que nós temos, que no caso é 120 está aqui, dividido pelo lado oposto a este ângulo que nós usamos aqui. Qual foi o ângulo que nós usamos aqui? 120. Então, o lado oposto a 120, no caso, é este aqui, que corresponde à soma dos dois vetores. Então, dividido pelo módulo da soma dos dois vetores. Uma vez que o que nós queremos é este ângulo θ, vamos isolar esta parte aqui, onde temos o seno de θ, passando isto para o outro membro. Uma vez que está a dividir, quando passa para o outro membro, deveria estar lá a multiplicar. Então, ficaríamos aqui com seno de θ sendo igual à mesma expressão vezes o módulo do vetor V. Fazendo a substituição, o seno de 120 graus é 0,5. O módulo da soma dos vetores já foi calculado na linha A, que no caso é raiz de 171, vezes o módulo do vetor V, que no caso seria 9. Fazendo o produto 9 vezes 0,5, teríamos 4,5 dividido pela raiz de 171. Atenção que este não é o valor do ângulo, este é o valor do seno do ângulo. Para acharmos o ângulo, nós vamos fazer o ângulo vai ser igual a seno elevado a menos 1. É só pegarmos a nossa máquina científica, colocar Shift e clicar aí onde vem seno. Então aparecerá seno elevado a menos 1 do valor que nós tivemos aqui. Então teríamos este valor aqui. E o resultado seria algo próximo de 20,13 graus. Ou seja, o ângulo formado entre o menor vetor, que no caso é esse vetor com 6 de módulo, e a soma dos dois vetores corresponde a 20 graus. Este ângulo corresponde a 20 graus.
Podemos agora passar aqui para a segunda questão, onde temos, sejam os vetores U, que no caso o vetor U, a sua componente em x é 3, em y é m, em z é menos 2. O vetor V aqui também é dado que a componente em x é 1, a componente em y é menos 1, a componente em z seria 0. O vetor W, componente em x é 2, em y menos 1 e em z 2. Calcular o valor de m, que no caso é este parâmetro m que aparece aqui no vetor U, para que o volume do paralelepípedo determinado, aqui seria determinado pelo vetor U, o vetor V e o vetor W, seja de 16 unidades de volume. Ok. Interpretando a questão, nós queremos o valor de m, que faz com que o volume formado por estes vetores seja correspondente a 16 unidades. A pergunta que nós deveremos fazer para posteriormente darmos a resposta seria como determinar volume através tendo vetores. Então, para tal, nós teremos que aplicar aquilo que nós chamamos de produto misto, ok? Produto misto. O produto misto entre três vetores, nós iremos calcular, designamos desta maneira, né? Esta é uma das designações do produto misto, que podemos calcular este valor, né? O valor do produto misto, resolvendo esta determinante aqui, ok? E depois de calcularmos o produto misto, vamos calcular o volume. Para termos o volume, temos que saber que o volume é igual ao módulo, ok? Módulo do produto misto entre os três vetores. Então, significa que primeiramente vamos precisar do produto misto. O que quer dizer que o produto misto dos vetores U, V e W deverá ser igual. Vamos compor aqui a matriz. O vetor U, no caso a sua componente em x é 3, então vamos colocar aqui 3. Em y é m, colocamos aqui m. Em z é menos 2, colocamos aqui menos 2. Depois entramos no vetor V. O vetor V, sua componente em x é 1, sua componente em y é menos 1, colocamos aqui menos 1. Sua componente em z é 0, colocamos aqui 0. Agora passamos para o vetor W. O vetor W, sua componente em x, seria aqui o caso 2, em y menos 1 e em z nós teríamos aqui o 2. Agora é só determinarmos o valor desta determinante aqui, ok? Para tal, usando a regra de Sarrus, é só repetirmos a primeira coluna, toda esta primeira coluna 3, 1 e 2 e a segunda coluna 2, menos 1, menos 1. Nós teríamos aqui 3, 1 e 2 do m menos 1, menos 1, ok? Repetindo a primeira e a segunda coluna, vamos fazer produtos daqui, desta extremidade, para esta extremidade, onde teríamos 2 vezes menos 1, dá menos 2, vezes menos 2, o resultado seria 4. Fizemos este vezes este, teríamos menos 1 vezes 0 dá 0, vezes 3 ia dar aqui o 0. Fazendo 2 vezes 1 vezes m, nós teríamos 2 vezes 1 dando 2, 2 vezes m dando-nos 2m, ok? E depois faremos também produtos desta extremidade para esta, onde teríamos 3 vezes menos 1 dando menos 3, vezes 2 dando menos 6. Teríamos aqui menos 6. Agora aqui teríamos m vezes 0 dá 0, vezes 2, também a resposta seria 0. E faríamos menos 2 vezes 1 vezes menos 1, que também daria-nos aqui a resposta 2. Após termos feito esses produtos, significa que este produto misto vai ser igual a soma disto menos a soma disto aqui. O que implica dizer que nós teríamos aqui a soma do que está embaixo, né? O que está embaixo é... não dá para ver aqui porque essa escrita tampou um pouco. Ok, agora está resolvido. Então, a soma destes seria menos 6 mais 0 mais 2. Menos, entre parênteses, a soma do que está em cima. Seria 4 mais 0 mais 2m.
4 mais 0 mais 2m. Menos 6 mais 0 dá menos 6, mais 2 dá menos 4. Então teríamos aqui menos 4. O 0 é neutro, nós ignoramos, é só distribuir o sinal. Menos com mais, ficamos com menos 4. Menos com mais, ficamos aqui com menos 2m. Menos 4, ficamos com menos 8, menos 2m. Ok? Então, significa que o nosso produto misto foi calculado. Mas conforme vês, o nosso produto misto aparece com qualquer coisa M, que é este M que nós pretendemos determinar. Agora é só respeitar a fórmula do volume aqui. Sabemos que o volume tem que ser igual ao módulo do produto misto. Então significa que o volume, que no caso é 16 unidades, então teríamos aqui 16, que é o volume, deve ser igual ao módulo, no módulo daqui do nosso produto misto, que deu menos 8, menos 2m, ok? Então, fazendo isto, nós temos aqui uma equação modular. Então, a equação modular geralmente apresenta duas soluções. Então, de que maneira nós vamos fazer? Tudo que está dentro do módulo, que no caso é menos 8, menos 2m, deve ser igual ao que está fora do módulo. Ou nós teríamos a outra solução fazendo da seguinte maneira: menos, entre parênteses, tudo que está dentro do módulo igual a 16. Então, sempre que se resolve uma equação modular, é importante que se observe esta técnica. Ok, após isso é só passarmos o menos 8 passa para lá, o menos 8 passando para lá vai somar. Então, nós teríamos aqui 16, né? 16 mais 8, teremos 16 mais 8, dando-nos 24. Passamos o menos 2, está a multiplicar, para lá vai dividir, teríamos 24 dividido por menos 2, dando aqui menos 12. Então, um dos valores de m seria menos 12. O outro valor de m obteríamos calculando esta expressão, distribuindo menos e menos, dando-nos mais, menos, e este menos também dá mais. Passa 8 para outro membro, você ficaria com 16 menos 8, ia dar 8, porque 8 passa para lá, fica negativo, ficarias com 16 menos 8. 16 menos 8, a resposta é 8. 2 está a multiplicar, passa para lá, divide, nós ficaríamos aqui com 4. Então, são dois valores de M que fazem com que o produto, o volume formado por esses vetores U, V e W seja igual a 16. Um deles é o menos 12, o outro valor de M seria aqui o 4. Os dois são valores de M, ok? Assim terminava o segundo exercício. Passemos agora para o terceiro, também ainda abordando o assunto de vetores. Assim diz a questão: o movimento de uma ave é definido pelo vetor R, que no caso temos aqui a componente do vetor R ao longo do eixo X e a sua componente ao longo do eixo Y, na qual T é expresso em segundos, determine os valores de T. Então, o que a gente pretende são valores de T para os quais os vetores posição e aceleração, atenção, para os quais os vetores posição e vetor aceleração são: a linha A, paralelos, a linha B, perpendiculares. Tudo bem, nós precisamos de valores de T que fazem com que os vetores posição e aceleração sejam paralelos na linha A e perpendiculares na linha B. Segundo os dados do exercício, o que nós temos é o vetor posição, o que implica dizer que teremos que escrever o vetor aceleração. Lembrando da cinemática, o vetor aceleração é igual à derivada do vetor velocidade em função do tempo. E se formos observar nos dados, nós não temos o vetor velocidade, temos o vetor posição, o que implica dizer que primeiramente vamos ter que determinar o vetor velocidade através da seguinte expressão: o vetor velocidade é igual à derivada do vetor posição em função do tempo. Então, isto é o que nós temos, o vetor posição, o que implica dizer que vamos ter que pegar o vetor posição e derivar.
Pegando a expressão do vetor posição, que é esta, derivar em função do tempo, nós teríamos que resolver a derivada disto, ok? E depois resolveríamos aqui a derivada disto aqui. Aqui houve um lapso, aqui não é y, é x segundo a equação dada aí. Tudo bem. Temos que lembrar que o que nós estamos a derivar nesta equação é o tempo. Quer dizer que a variável é t. Qualquer coisa que não seja t é uma constante. Então, para quem estudou derivada, lembra o que consegue perceber o contexto das palavras nas quais eu me refiro. E atenção, nós não vamos mostrar aqui como é que vamos fazer a derivada, porque aí no canal tem também um vídeo acerca das derivadas. Então, o x é constante, nós mantemos o x que é constante e vamos derivar esta expressão. Derivando esta expressão, você obteria isto aqui. E derivando esta expressão, lembrando que esse x que aparece aqui é uma constante, significa que você manteria a constante e faria a derivada desta expressão, que no fim daria isto aqui. Então, este seria o vetor velocidade. Com o vetor velocidade, vamos derivar o vetor velocidade para podermos achar o vetor aceleração, pois nós precisamos dele para responder a questão. Então, derivando esta expressão da velocidade em função do tempo, o x continua constante, mantemos o x, é só resolvermos a derivada disto e resolvermos a derivada disto. A derivada desta expressão nos daria aqui o x que é constante mantido, a derivada de toda essa expressão daria isto, e a derivada de toda essa expressão daria aqui isto aqui, ok? Então, este seria o vetor a aceleração, o que implica dizer que já estamos aptos a responder a questão, bastando apenas respeitar os parâmetros estabelecidos em A e em B. Temos aqui o vetor aceleração e temos o vetor posição. Respondendo à questão de A, nós queremos saber qual deve ser o valor de t para que os vetores aceleração e posição sejam perpendiculares, ok? Esses vetores devem ser, a linha A devem ser paralelos. Então, R deve ser paralelo de A. A condição de paralelismo vai ser estabelecida posteriormente. Nós primeiro vamos lembrar o nosso vetor posição e o nosso vetor aceleração, que foram mostrados lá. E a condição de paralelismo qual é? A componente x deste vetor dividido pelo componente x deste vetor deve ser igual a componente y deste vetor dividido pela componente y deste vetor. Esta é a condição para que dois vetores sejam paralelos, ou seja, eles devem possuir o mesmo vetor diretor, em palavras, né? Em palavras, mas na prática seria isto: a componente x do vetor R, que no caso é este, dividido pela componente x do vetor A, que no caso é este aqui. Como sei que é componente x? Por causa daqui do i. O i quer dizer é um vetor unitário, no caso é um vetor diretor unitário, né? Que mostra a direção x. Então, deve ser igual a componente em y, que no caso é esta componente em y, o j nos faz lembrar o y, dividido pela componente em y desta aqui, que no caso seria esta expressão. Aqui seria seno, ok? É n, não b, conforme aqui aparece. Então aqui teríamos n. Então teremos que responder, fazer essa continha aqui um pouco assustadora. É só simplificarmos aqui o x com x para começar. Temos aqui também o x com x. E após isso vamos aplicar produto dos meios, produto dos extremos. Então teríamos isto vezes isto, ok? O numerador daqui vezes o denominador daqui, teríamos isto. Ok, aqui foi colocado de forma contrária. Tá bom, o denominador daqui vezes o numerador daqui, nós teríamos isto. O numerador daqui vezes o denominador daqui, teríamos isto aqui, produtos meios, produtos extremos. Após isso, teremos que fazer a distribuição. Seno vezes cosseno. Seria seno, cosseno. Seno vezes t seno. Então, teríamos t seno ao quadrado. Teríamos que fazer também t
t cosseno vezes cosseno. Teríamos t cosseno ao quadrado. Teríamos que também fazer t cosseno vezes t seno. Então, o t e o t daria aqui t ao quadrado. Cosseno vezes seno, teríamos seno vezes cosseno, ok? Então, no outro membro, estaríamos a fazer seno vezes cosseno. Teríamos seno cosseno. Seno vezes t seno. Então, teríamos t seno ao quadrado, devido seno com seno, né? Então, acaba dando seno ao quadrado. Uma vez que esse é positivo, enquanto que este é negativo, ficamos aqui com menos. Agora, passamos para este aqui. Com expressão negativa, teríamos menos t cosseno vezes cosseno de t. Teríamos menos, com mais daqui, dando menos. T cosseno vezes cosseno fica t cosseno ao quadrado. Este negativo vezes este negativo ia nos dar menos com menos, daria-nos aqui mais. T cosseno vezes t seno daria t quadrado seno vezes cosseno, ok? Então, isso deveria estar em uma única linha, né? Uma vez que a expressão é grande, não deu para alinhar tudo em uma única linha, ok? Então, o segundo passo seria levar isto, passar para outro membro, para o primeiro. Se pegássemos esta expressão e passássemos para outro membro, nós verificamos que isto ficaria negativo, porque é positivo. Passando para outro membro sendo negativo, encontraria isto. Então teríamos esta expressão positiva menos esta expressão daria zero. Então isto sai. Prestando atenção também nesta parte, né, onde temos t quadrado seno t quadrado seno vezes cosseno é positivo. Se passasse para outro membro, ficaria negativo. Então, uma vez que tem o seu semelhante positivo aqui, neste tal membro, então teríamos isto dando também zero. Quer dizer que a equação só sobra com esta parte, isto e isto. Mas, passando isto para o outro membro, uma vez que é negativo, quando passa fica positivo. Então, isto seria isto mais isto, que nos daria aqui 2t seno quadrado. Esta aqui também, passando para outro membro, ficaria positivo. Nós teríamos isto mais isto aqui. Ficaria 2t cosseno ao quadrado, ok? Igual a zero, porque neste membro não sobrou nada. Passamos todas essas expressões para o primeiro membro. Observando, temos aqui t ao quadrado, temos aqui t ao quadrado. Evidencia, fica 2t. E aqui ficamos com seno ao quadrado de t, e aqui ficamos com cosseno ao quadrado de t. Lembrando, não é? Que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x sempre é igual a 1. Mas no nosso caso aqui é t, quer dizer que a nossa variável não é x, é t, mas não muda o resultado. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Sendo igual a 1, isto tudo dando 1, nós teríamos 1 vezes 2t, igual a 2t. 2t é igual a 0, é só passarmos o 2 para lá, divide, teríamos o 0. Assim terminávamos a linha A, com t igual a 0. A linha B, queremos com que aqueles dois vetores, posição e aceleração, sejam perpendiculares. Então teríamos que estabelecer a condição de perpendicularidade entre dois vetores. Para que dois vetores sejam perpendiculares, o produto interno, ou produto escalar, tem que ser igual a 0. Temos aqui o vetor posição, ok? A componente em x, podemos não colocar ali mais, né? É só escrevemos o vetor desta maneira. E aqui temos a componente em y, vezes o vetor A, aceleração, a componente em x, e aqui a sua componente em y. Nós sabemos que no produto interno ou produto escalar entre dois vetores, x, a componente em x multiplica com a componente em x, o que implica dizer que teremos isto vezes isto, que vai nos dar aqui
É este resultado que depois vou explicar porquê. Temos a componente em y vezes a componente em y. Ok? Então, só que pelas bases da matemática também sabemos que se eu tenho A mais B vezes A menos B, isto, uma vez que o A é o mesmo que o A, o B é o mesmo que este B, a diferença está nos sinais, representa uma diferença de quadrados. É igual a ao quadrado menos B ao quadrado. Então, é esta propriedade que nós estamos a aplicar aqui para dar este resultado. A componente em x é esta aqui. A componente em x aqui é esta aqui. Então, comparando x vezes x, daria aqui x ao quadrado. Agora, o seno de t menos t cosseno de t é a mesma expressão que esta aqui. A diferença está nos sinais. Lá é menos, aqui é mais. É por isso que vamos ter simplesmente este ao quadrado menos isto aqui ao quadrado, que seria t ao quadrado cosseno ao quadrado de t. A mesma coisa acontece com a componente y. X vezes este x daria aqui x ao quadrado. Esta expressão vezes esta expressão é a mesma. São as mesmas expressões. Então é só fazermos o primeiro valor que nós temos aqui ao quadrado menos o quadrado deste segundo valor, ok? Então nós fizemos o produto da componente em x, os produtos das componentes em x, mais os produtos das componentes em y, que dariam este resultado. Ok? Então, uma vez que temos aqui x ao quadrado, vamos evidenciar. Evidenciando x ao quadrado, aqui só fica isto, que é isto, e aqui só fica isto aqui, que no caso é isto aqui. Aqui é t, ok? A escritura aqui pode estar a atrapalhar um pouco, mas aqui temos o t. Tudo bem. Vamos observar mais uma vez. Nós temos aqui seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Já sabemos que isso dá 1. Então ficamos com 1. Ficamos aqui com... Tudo bem, aqui houve um baralho. Ok, sim, isto vai nos dar 1. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vai nos dar 1. Tudo bem. E o 1 seria este aqui, ok? Temos aqui menos t ao quadrado, cosseno de t, só que aqui também temos o menos t ao quadrado. Se evidenciarmos o menos t ao quadrado entre este e este, sairia menos t ao quadrado. Aqui ficaria cosseno ao quadrado de t. Ficaria cosseno ao quadrado de t. E aqui ficaria seno ao quadrado de t. Agora, este x, uma vez que está a multiplicar toda essa expressão, ele passou primeiro para lá. Foi dividir 0 sobre x ao quadrado e ia nos dar aqui 0. Agora, o cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado sabemos que dá 1. O que implica dizer que teríamos 1 vezes t ao quadrado, dando-nos t ao quadrado. Com isso, obtemos esta expressão quadrática, que é só procurarmos resolvê-la, passando o t para lá. Ficaríamos com 1 sendo igual a t ao quadrado, que é a mesma coisa que dizer t ao quadrado igual a 1. E isso seria equivalente a dizer que t seria mais ou menos a raiz quadrada deste valor que está aqui, que no caso é 1. Que será menos 1 e 1. Porque a raiz quadrada de 1 dá 1, então teremos mais ou menos 1. Mais ou menos 1 é menos 1 ou 1. Então a resposta seria que o t deve ser igual a 1 e não t igual a menos 1. Por quê? Porque t nessa expressão representa o tempo. O tempo jamais deverá ser negativo. E assim terminamos o primeiro problema. Resolvendo agora o segundo problema, nós temos o seguinte. Num parque de diversão, num parque de diversão, uma roda de gigante dá uma volta a cada 16 segundos. Sabendo que ela tem 5 metros de diâmetro, calcule. Então, a linha A, a velocidade angular da roda, a linha B, a velocidade e a aceleração. Então, aqui deveria ser I, a aceleração da roda. Ok, começamos primeiro pela extração de dados. O primeiro dado que nós temos que tomar nota dele
é esta expressão que diz: no parque de diversão, a roda gigante dá uma volta a cada 16 segundos. Se dá uma volta a cada 16 segundos, significa que para fazer cada volta precisa de 16 segundos. Então, como dados, nós teríamos aqui que o período, o tempo que leva para fazer uma volta, é igual a 16 segundos. O diâmetro é igual a 5 metros. Uma vez que o diâmetro não nos interessa tanto, vamos calcular o raio. O raio sendo diâmetro sobre 2, implica dizer que o nosso raio vai ser igual a 5 sobre 2 metros. Agora podemos resolver a linha A, que é a velocidade angular. A velocidade angular, tendo o período, é fácil. É só dizer que vai ser igual a 2π sobre t. Onde o 2π, né, é da fórmula. O t do período é igual a 16. Simplificando 2 com 16, ficávamos com π sobre 8. Porque dividimos aqui por 2, vai nos dar 8. Então, teríamos ali π sobre 8 radianos por segundos. Assim ficava resolvido a questão de A. E resolvendo a linha B, nós queremos aqui a velocidade e a aceleração da roda. Então, no caso, parece que pedem em simultâneo as duas questões a mesma velocidade, mas na verdade não. Em A pedia-se a velocidade angular, seria esta. Em B pede-se a velocidade linear, então seria esta que nós escrevemos com V. A velocidade linear é igual à velocidade angular vezes o raio. Com esta fórmula, nós já acabamos com tudo, porque já temos a velocidade angular, escreveríamos que a velocidade angular, que é o π sobre 8, vezes o nosso raio, que aqui determinamos 5 sobre 2, dar-nos-ia 5π sobre 16 em metros por segundos. Ok, a aceleração da roda. No caso, uma vez que isto gira em um círculo, né? O movimento é em torno do círculo, significa que a aceleração que a roda aqui possui, a nossa roda gigante, é uma aceleração centrípeta. É uma aceleração que a ponta leva isto para o centro. A aceleração centrípeta, temos que lembrar que ela é igual à aceleração normal, que no caso é ômega ao quadrado vezes o raio, ok? Sendo ômega ao quadrado vezes o raio, nós podemos concluir que o nosso ômega é π sobre 8, então vai ser ao quadrado vezes o nosso raio. Teríamos π ao quadrado dividido por 8 ao quadrado, dando 64. Fazendo este produto, nós teríamos aqui o resultado. Teríamos este resultado correspondente a 5π ao quadrado dividido por 128, uma vez que a aceleração, a unidade seria metro por segundo ao quadrado, ok? E assim terminávamos o quarto problema. Resolvendo o quinto e o último, nós temos aqui o seguinte problema. Uma partícula move-se ao longo de uma curva plana, segundo a equação. Temos a equação y dependendo do tempo e a equação x dependendo de y. A linha A, escrever as equações paramétricas de movimento. A linha B, teríamos aqui o vetor posição do móvel, né? Só que esse vetor posição do móvel temos que determinar para t igual a 1. Então, para tempo igual a 1, teremos que dizer qual é o vetor posição, quais são os módulos das componentes normais e tangenciais da aceleração, o raio da trajetória, ok? Então são 4 linhas. Vamos começar. Equações paramétricas, a linha A. Nós temos como dados isto e isto. Uma equação paramétrica é uma equação da posição em função do tempo. A posição em y já está em função do tempo. A posição em x, ela está em função de y. O que nós deveremos fazer aqui é só no lugar de y colocarmos a expressão que corresponde a y. No caso, y é igual a 6t mais 2. No lugar de y, vamos colocar 6t mais 2. E o resto mantemos. O quadrado, né? Aí o quadrado e o 4. Então, significa que esta equação, esta equação corresponde às equações paramétricas. Ok? Passando para B, o vetor posição do móvel, mas isto para o instante t igual a 1.
Lembrando que é para t igual a 1. Para escrevermos o vetor posição, precisaremos da componente em x mais a componente em y, que são as equações paramétricas. X, nós sabemos daqui que é igual a isto, né? Então teríamos 4, 6t mais 2 ao quadrado i, mais a componente em y, que no caso é esta expressão que nós encontramos aqui. Este seria o vetor posição. Só que a questão não pede simplesmente o vetor posição, pede o vetor posição para o instante t igual a 1. O que significa que no lugar de t terás que colocar aqui 1. Então teríamos R igual a... No lugar de t colocando 1 aqui, teríamos 1 vezes 6, dando 6, mais 2, teríamos 8. 8 ao quadrado, teríamos 64. 64 vezes o 4, teríamos 256. Então, teríamos 256i. 256i, ok? Mas, aqui íamos colocar 1 no lugar de t, teríamos 1 vezes 6, dando 6 mais 2, ia dar 8. Ficávamos com 8j. Então, este é o vetor. Atenção, não pediram o módulo do vetor, pediram apenas o vetor. Então, tem que deixar desse jeito aqui. Esta seria a resposta. Passando para B, vamos calcular as componentes normais e tangenciais da aceleração. Uma vez que se falou da aceleração, nós precisamos escrever primeiro o vetor da aceleração. Vamos lá. A aceleração, temos que primeiro ter a velocidade. Para ter a velocidade, vamos ter que derivar a posição. Derivada da posição, que no caso é isto. Não vou abordar aqui muito a questão dos vetores da derivada. É só fazermos a derivada disto. Mas temos que prestar atenção aqui, porque temos uma função composta. Nós teríamos que fazer, segundo a derivada, a regra da derivada de uma função composta, o 4 é constante. Você mantém, o expoente desce, pega-se esta função, que no caso é 6t mais 2, deriva-se, e depois voltamos a escrever a mesma função, 6t mais 2, só que aqui é elevado a 2. Segundo a regra, nós vamos tirar uma unidade. Tirando 1, nós ficamos com isso aqui elevado a 1. Não precisamos escrever aqui o 1. Agora, a derivada deste aqui, em função de t, derivada de 6t vai dar 6. Do 2 vai dar 0. Não precisamos ali colocar o 0. Fazendo o mesmo aqui, a derivada disto ia dar 6t, ia dar 6. E 6 vezes 2 vezes 4, nós teríamos aqui 48 e 6t mais 2i mais 6j. Este seria o vetor velocidade. Com o vetor velocidade já podemos achar a aceleração, que é o nosso foco, que é o que nos interessa, né? Nós teríamos isto, derivando esta expressão da velocidade, teríamos 48, 6t mais 2, mais i mais 6j. Fazendo a derivada disto, nós ficaríamos aqui com... Pois a derivada disto dá 6, então ficávamos só com 6 vezes 8i. A derivada do 6 aqui na componente y, que é j, ia dar 0, então ficávamos com 0j. O que quer dizer que o nosso vetor aceleração vai ser igual a 288i. Teríamos aqui que o módulo de A vai ser igual ao módulo de A, né? A aceleração, o módulo da aceleração seria 288 metros por segundo, calculando o módulo deste vetor aqui. Ok, calculando o módulo do vetor velocidade, o módulo do vetor velocidade seria pegarmos a componente em x, elevarmos a 2, mais a componente em y elevarmos a 2. Isto na velocidade. Então, depois de termos o módulo do vetor velocidade, teríamos que determinar a aceleração tangencial, que é uma das coisas que é pedido. A questão pede a aceleração normal e a aceleração tangencial. Calculando a aceleração tangencial, ela é igual à derivada do módulo da velocidade dividido por em função de t. Então, o módulo da velocidade seria este. Vamos pegar isto e derivar. Lembrando que esse quadrado está para o 48, está para essa expressão.
Resolvendo para a questão do 48, o 48 ao quadrado daria aqui 2.304. E teríamos esta expressão ao quadrado. O 6 ao quadrado teríamos aqui 36. Resolvendo a derivada, nós teríamos esta expressão. Ok? É só aplicar aí as regras da derivada. Então, já temos aí a aceleração tangencial. Nós queremos isto sempre no ponto 1, lembrando da questão, para t igual a 1 segundo. Então, no ponto 1, no lugar de t, nós colocaríamos 1. É só colocar 1 no lugar de t, que também terás a mesmíssima expressão. Então, colocando 1 aqui, terias 1 vezes 6 mais 8. 1 vezes 6 mais este 2, perdão, seria 8. E o 8 ao quadrado daria 64. Multiplicava com este valor e depois somava com este valor, teria isto aqui. Esta seria a aceleração tangencial no ponto 1. Ok? Se quiser, pode pegar este valor e dividir com este valor. Eu aqui preferi deixar assim. Tudo bem. Agora, calculando a aceleração normal. Temos a aceleração, sim, aceleração normal. Temos que lembrar que a aceleração, o módulo da aceleração ao quadrado é igual à aceleração normal ao quadrado, mais a aceleração tangencial ao quadrado. Nós queremos este. Só temos este e este. Ok? É só isolarmos isto. Passando isto para lá fica negativo. Teremos isto. E eliminando este quadrado, ficávamos aqui com a raiz, a aceleração normal sendo igual à raiz da aceleração absoluta ao quadrado menos a aceleração tangencial ao quadrado. Tudo bem? E a aceleração absoluta para nós ali dava 288 ao quadrado menos a aceleração tangencial que dava este valor. Fazendo essas contas, ok, numa calculadora, nós teríamos aqui 4,5 metros por segundo, ok? E assim terminávamos a resolução da linha A. Perdão, não a resolução da linha A, mas como assim? Então, assim terminávamos a resolução da linha C. E por fim entramos na linha D. A linha D é pedido aí o raio do vetor, o raio da trajetória. É pedido o raio da trajetória. É só lembrar que o raio da trajetória vai ser igual ao módulo da velocidade ao quadrado dividido pela aceleração normal. Então, qual foi o módulo da velocidade? Nós lembramos que o módulo da nossa velocidade dava isto, né? Substituindo no lugar de t por 1, nós teríamos isto. E que o valor seria este. O módulo da velocidade ao quadrado. Perdão, o módulo da velocidade no ponto 1 daria este valor. Então teríamos aqui o módulo da velocidade dando este valor ao quadrado. Este quadrado com o 2 do índice, nós ficávamos com este valor. Dividindo isto, teríamos 32,8 metros e terminávamos a resolução desses problemas que eu tinha aqui para apresentar neste vídeo. Muito obrigado, nos veremos a próxima, se Deus quiser.